Bora para mais um vídeo. 3, 2, 1, gravando! Gostei desse início. Pega aí, editor. Seguinte, vídeo anterior do YouTube, a gente mostrou como fazer a coleta de dados da cotação do dólar. Exatamente isso. Cotação do dólar, a gente fez um processo de coleta de dados até um determinado período. Não de forma incremental, não de forma facilitada do nosso dia a dia. E eu pedi duas coisas para você: que você parametrizasse o ano e fizesse atualização incremental. Eu espero que você tenha feito algum dos dois, se não os dois. Se você fez algum dos dois, ou os dois, comente aqui o que você fez e de que maneira você fez. Se você teve dificuldades, quais foram as dificuldades, para a gente poder trazer mais conteúdo aqui no canal. E é exatamente isso que a gente vai fazer nesta aula. Fazer a parametrização do ano, e também tem um detalhezinho que eu descobri, e depois fazer a atualização incremental. O vídeo anterior ficou longo, e esse daqui provavelmente também vai ficar, só que tem muito conteúdo interessante que você pode pegar para o seu dia a dia e aplicar em outras APIs, em outros conceitos de coleta de dados que você pode visualizar na sua profissão, no teu dia a dia. Então é exatamente isso. Você pode aproveitar todo o conteúdo que a gente tem aqui em outras APIs, em outras coletas de dados e tudo mais. Bora para a tela. Aqui na tela eu estou mostrando para você a cotação do dia 5/12/2024, que foi a data de atualização 5/12/2024, aquela detalhezinho de hora. Se tu não entender e não assistiu o vídeo anterior, assista o vídeo anterior para você compreender por que eu estou falando desse detalhezinho. E é exatamente isso que aconteceu. Fizemos a atualização, eu tenho que vou fazer um ajuste técnico aqui para saber quando realmente atualizou o horário da atualização para nós. E a gente tem a cotação do dólar, compra e venda. Oh, coisa linda, diminuiu de R$6 hoje, que bom. E sim, estou gravando no dia 5/12/2024. Histórico do mês de compra, R$ 6,07. Histórico de venda, 6,07. Histórico do ano, 6,0707. Então, a maior alta do dólar foi em dezembro, como a gente pode ver. E a gente está com esse histórico aqui. Tem alguns detalhes que eu percebi que a gente precisa tratar, entender o que aconteceu. Isso daqui não é assunto para essas aulas. Tem esse detalhezinho aqui, tem esse detalhezinho aqui e tem esses dois detalhes aqui. O que são esses detalhes? É algo de errado que aconteceu na coleta de dados. Lá no registro do banco de dados da API tá com problema. Então a gente tem que conferir e entender como a gente vai fazer. Não sei o que a gente vai fazer no momento, mas tem que dar uma corrigida nisso. Algo interessante que eu fiz. Menu do filtro. Se eu quero mostrar os anos, vou pegar 2023 só para saber. E ao mostrar os anos, ele mostra todo o histórico do ano, alterando a data da última cotação, quando encerrou, alterando os históricos do mês de dezembro e do ano. É exatamente isso. Eu tenho o histórico de dezembro, qual foi a máxima a máxima da cotação do dólar de compra e venda, e compra e venda do ano. E eu poderia colocar mínimo também, só questão de curiosidade. Se eu venho no filtro novamente e lá no mês, no ano 23, e selecionar somente um mês, novembro, eu vou ter a máxima e a mínima do mês. E se você perceber aqui, as máximas e mínimas são as mesmas, porque eu só estou filtrando novembro. Eu não tirei o filtro lá no DAX do mês para ficar o ano 2023. É outro detalhe que eu vou corrigir. E eu tenho um mês aqui, o último dia do mês. Então são detalhes que a gente vai percebendo, vai montando, vai estruturando. E eu estou mostrando isso para você compreender que a gente pode ter vários insights a partir de uma cotação de dólar. Você pode trabalhar, entender o histórico da movimentação, entender quando ele tem alta, quando ele tem baixa e fazer todo esse processo dentro do Power BI. E agora a gente vai para o Power BI para a gente poder estruturar o dever de casa que eu passei. Como dever de casa era fazer a parametrização do ano e atualização incremental. Vamos dividir por parte. Vamos fazer um corte neste momento aqui e iniciar a parametrização. E nessa hora da parametrização, a gente precisa realmente prestar atenção em um detalhe
muito específico. Eu vou vir em transformar dados, que é o mesmo arquivo que eu trabalhei na aula anterior. E na transformação de dados, eu vou fazer alguns ajustes que eu gosto. Vou clicar com o botão direito aqui na parte de consultas, novo grupo, criar função. Um grupo chamado função, que eu vou colocar a minha função. Outro grupo, tabelas, que eu vou colocar as minhas duas tabelas. Inclusive, essa cotação URL eu poderia excluir. Se você não sabe por que tem essa, assiste a aula anterior, que está na descrição aqui do vídeo. E a cotação do dólar, que é a cotação que a gente fez. E já fazem 6 dias que eu preciso atualizar. Então, vou atualizar. Atualizei rapidamente. Aqui está a partir de janeiro de 2020. Vou criar um novo grupo aqui e chamar de parâmetros. Toda essa divisão que eu estou fazendo, eu faço também no curso Chora API, para facilitar a vida, para entregar um material de qualidade para os meus alunos. Nos parâmetros, eu vou clicar com o botão direito, novo parâmetro. E vou colocar um parâmetro chamado ano início. No valor de número decimal, tipo número decimal no valor de 2020. E eu vou inserir um outro parâmetro, que foi aquele detalhezinho que eu falei na questão do que eu descobri. Vou colocar mês início. E o mês início, eu vou colocar número decimal, eu vou colocar 1, inicialmente para fazer o teste. Ok. Parâmetro, ano início, mês, ano início. Perfeito. Na cotação do dólar, na tabela, a gente vai fazer uma modificação. Seleciona a tabela, editor avançado, e no editor avançado a gente tem a criação da lista de datas, e da lista de datas a gente faz as nossas requisições. Se você não está entendendo o que está acontecendo aqui, volto a sugerir, assista ao vídeo anterior, que está na descrição aqui dessa aula. Inclusive, eu vou criar uma playlist deste mini curso para você poder assistir todos os vídeos na sequência. Eu vou colocar aqui ano início como ano, porque hashtag date é ano, mês e dia, e mês, início. Vou dar um concluído, não vai alterar nada. Foi, funcionou. Fechar e aplicar. Feito, o gráfico não mudou nada, absolutamente nada. Não sei se é da tua época, não sei se você tem idade para lembrar, não sei se você já era nascido. O real, ele iniciou realmente como moeda oficial do Brasil em 1994. Eu lembro bem de quando iniciou, isso daí já entrega a minha idade, e não iniciou no início do ano, iniciou posteriormente. E foi aí que eu descobri que precisava parametrizar o mês também. Porque eu quero mostrar para você uma coisa. Se eu venho transformar dados, editar parâmetro, e colocar o ano de 1994, ok, e aplicar a atualização, você vai ver o que vai acontecer. Vai demorar um pouco, porque são vários anos, são 30 anos carregando dados. Só que como a gente tem a nossa carga mensal, não vai ser tão ruim assim referente às requisições lá no Banco Central. Olha só o que aconteceu. Aqui a gente tem a moeda anterior ao real, que eu não lembro qual que é, deveria ter pesquisado, mas não lembro qual que é. Esse anterior ao real foi o que me chamou a atenção. Peraí, quando é que o real iniciou? Eu vim aqui no próprio BI para descobrir. Vim em data, no ano, data avançada é anterior a 31 de 12 de 1994. Aplica. E eu vi que era julho, 1º de julho, que na cotação de venda era R$1, apenas R$1, e cotação de compra era 90 centavos. Então eu vim aqui novamente, editar parâmetro, e no mês, ao invés de ser 1, coloca mês 7. Ok, atualiza novamente. E vamos aguardar todo o processamento. É por isso que eu falo da atualização incremental. Porque a partir do momento que a gente atualiza incrementalmente, não vai precisar carregar todos os dados desde 1994. Eu não precisaria coletar todos esses dados, mas eu quero trazer como exemplo para você entender como é o processo. Aqui a gente tem o histórico todo de 1994. Eu vou apagar o filtro aplicado e a gente tem desde 1994, 1º de julho, até dia 5 de dezembro de 2024, que é a data que eu estou gravando o vídeo. Além disso, eu esqueci de fazer uma coisa, fazer o comparativo, deixa eu apagar aqui os filtros aplicados, da cotação aqui que a gente tem com o fechamento diário do Banco Central. Vamos fazer isso agora. Fechamento dólar Banco
BCB, Banco Central. Fechamento diário do dólar. E ele traz a mesma informação. Podem ver que é exatamente o mesmo. E é isso que a gente precisa entender nesses casos aqui. Entender o porquê que está de errado e como corrigir. E é o que eu vou fazer provavelmente nas próximas aulas, nos próximos vídeos. Feito isso, entendemos o processo da parametrização. E no Power BI Online a gente tem a possibilidade de ir alterando também, porque a gente acaba tendo essa flexibilidade e para um cliente precisa ser os últimos 5 anos, para outro pode ser 10, para outro pode ser 2, e a gente tem um relatório padrão, e desse relatório padrão a gente consegue ir alterando no Power BI Online, que é o que eu vou mostrar para você na sequência. Feito isso, desenvolvemos rapidamente e agora a gente tem que passar para a atualização incremental. Eu vou mostrar aqui como se configura a atualização incremental para poder utilizar no Power BI Online, porque a gente carrega o PBX lá no Power BI Online e agenda a atualização. O agendamento de atualização e todo o processo de análise das atualizações eu vou fazer na próxima aula para você poder entender o tempo que a gente pode utilizar a máquina lá da Microsoft para poder ir atualizando nossos dados. Com a atualização incremental, o tempo diminui. Para fazer a atualização incremental, a gente tem algumas regras que eu vou deixar o link também aqui na descrição para você poder estudar na documentação da Microsoft. E rapidamente a gente precisa criar 2 parâmetros, range start e range end. Então eu vou vir em gerenciar parâmetros, novo, range start, que é do tipo data e hora, que eu vou colocar dia 1º/1/2020, e range end, que vai ser o mesmo valor. Mesmo valor não, desculpa. Vai ser dia 31/12/2024. Ok. Como eu selecionei data e hora, ele já vai trazer data e hora aqui, conforme você pode visualizar. Opa, coloquei na função sem querer, é parâmetros. Pode visualizar aqui, ó. Data e hora, data e hora. Fiz isso porque a documentação da Microsoft exige ou é data e hora ou é número inteiro. Na cotação do dólar, a gente vai alterar algumas coisinhas para poder fazer esse passo a passo. Pode perceber que estamos com data inicial 1º de julho de 1999. Venho em lista, só para seguir as etapas aplicadas, convertemos para tabela, renomeamos, alteramos o tipo, é aqui que a gente muda um pouquinho. Na coluna renomeada, a gente vai alterar o tipo primeiro para data e hora, para a gente fazer o filtro a partir dos parâmetros pré-estabelecidos. Clico na setinha para baixo, filtros de data e hora, entre, inserir nova etapa. Posterior ou igual a parâmetro range start e anterior a parâmetro range end. Por que um é posterior ou igual e um é somente anterior a? Se deixar os dois com ou igual a gente vai ter problema na hora da atualização. Pode duplicar os dados. Se você ler a documentação da Microsoft, você vai ver que ele recomenda. Um tem que ser anterior a, por exemplo, e é posterior ou igual a. Não pode existir ou igual a nos mesmos ali, filtrando parâmetro range start e range end. Clicar no OK. Filtrou 2020, aí altera o tipo novamente e vai fazer todo o processo. Vou clicar em fechar e atualizar. Vai demorar um pouco novamente, mas trouxe os dados conforme a gente tinha na aula anterior. Agora, na parte de dados, na cotação, clica com o botão direito, atualização incremental, e agora eu consigo ativar essa atualização incremental. Se você não seguir todos os passos, você não vai conseguir ativar a atualização incremental, ok? Atualização incremental. Qual o intervalo que eu quero armazenar, arquivar? Eu vou colocar 50 anos, para realmente ter bastante dado lá na plataforma. E qual que é o intervalo que eu quero atualizar? Eu vou colocar os últimos 2 meses. Para poder sempre ir atualizando o mês anterior e o mês atual, o mês anterior e o mês atual. Aqui tem outras regras, obter os dados mais recentes, tempo real, com Direct Query. São coisas mais detalhadas que a gente acaba
não utilizando na conta Pro. Atualizar somente meses concluídos ou detectar alterações dos dados. Clique aqui no Saiba Mais para poder realmente entender o que tem. Aplicar. Aqui não aconteceu nada porque a gente só está configurando. Painel inicial e vou publicar. Salva. E eu vou mostrar para você aqui o que acontece quando a gente faz atualização incremental. Selecionar Cases, que é a mesma workspace que eu estou trabalhando com aquele relatório que já está bonitinho. Vai melhorar ainda, mas para mim já está bonitinho, melhor do que esse daqui. Publiquei, ok. Vamos no Power BI, Online, Workspace, Cases. Cadê? Apareceu. Cotação do dólar. Eu vou abrir outra janela aqui para mostrar para você que tem a partir de 2020. E se eu vim aqui na configurações do modelo semântico e vir nos parâmetros e alterar para 2010 ao invés de 1994 e no mês inicial 1 e aplicar, o que a gente está fazendo? Neste momento, a gente está filtrando, diminuindo na verdade o tamanho da tabela de datas para poder atualizar. Workspace, Cases, e vou atualizar e aguardar um momento até realizar todo o processo. Vamos no modelo semântico novamente, histórico de atualização em andamento. Concluído com sucesso. Demorou 6 segundos. Se eu volto na Workspace e clico aqui na cotação do dólar para abrir em outra janela, nós temos o histórico desde janeiro de 2010, que foi exatamente o que eu configurei. Inicialmente, estava somente com o filtro aplicado Range Start, Range End. Por quê? Aqui já atualizou. Porque simplesmente é o que a gente tinha configurado no desktop. Para poder fazer a carga maior, a gente precisa atualizar uma vez. E vamos atualizar mais uma vez. Clico em atualizar, vamos para o modelo semântico. E aqui é para ser mais rápido. Concluído em 3 segundos. Porque atualizou os últimos 2 meses, conforme a gente configurou no desktop. Então, aqui você viu como criar parâmetros e alterar parâmetros dentro do Power BI Online. Criou o parâmetro no desktop e alterou no Power BI Online. Configuramos atualização incremental no desktop e realizamos atualização incremental no Power BI Online, nos serviços do Power BI. É exatamente isso que a gente precisava fazer. Na próxima aula eu vou detalhar um pouquinho das análises que eu fiz e também mostrar o comparativo de atualizações de um Power BI sem atualização incremental e outro com atualização incremental. Neste caso aqui vão ser segundos e vão ser detalhezinhos pequenos, só que pensa no volume maior de dados, pensa em vários APIs, pensa em vários cenários que você pode ter no seu dia a dia. Não se esqueça que aqui no canal Chora API você tem esse conteúdo gratuito e também a gente tem aqui um dos links aqui da descrição do vídeo o nosso curso completo, onde você vai aprender a conectar APIs como Conta Azul, Omie, Bling, Nimbo, Mercado Livre, Hotmart, Facebook Ads, entre outros. E a partir deste conhecimento você consegue replicar para outras plataformas. Então se inscreve, deixa seu like e um comentário no vídeo para a gente poder entender se você está gostando ou não aqui dos nossos vídeos. Obrigado, até a próxima!